Bem, estamos continuando aqui agora no YouTube, o programa Saudações. Tivemos agora em o primeiro bloco, o que a gente estava tratando? A gente estava conversando, nós estamos conversando com a professora Maria Alice Bogé Prazeres, que hoje faz parte da gestão, está na área administrativa da Associação UMASul, que faz um trabalho muito, muito importante. E comigo quem está participando aqui é o doutor Carlos Nina. Nem sempre no programa a gente só troca ideia na área jurídica. A gente faz também Sim. esse tipo de permitir e trazer o espaço para que esses trabalhos sociais tão relevantes na área de saúde, de educação, de apoio, esteja aqui no programa. Recentemente nós estivemos aqui com o vice-presidente no exercício da presidência da Fundação Antônio Jorge Dino, o Antônio Dino esteve aqui com a gente, e conversamos muito aqui sobre também o trabalho da Fundação. E também temos outros, tivemos o CREA aqui outro dia, porque a maioria das vezes sempre tem um advogado, sempre tem um juiz, sempre tem um procurador, sempre falando aqui de direito. Isso. Vamos lá, Carlos, seja bem-vindo. Quer começar? Quer fazer as honras para lembrar alguma coisa? Ainda pegando o gancho do que você está falando e aproveitando aqui a presença da professora Alice Prazeres, dizer realmente, Moreira, nós trazemos autoridades aqui que vão falar da função do Estado, que muitas vezes, quase sempre, é decepcionante, né? Eu me lembro bem do meu querido amigo professor Zé Carlos Souza Silva. Ele costuma dizer que dos serviços que o Estado presta, nenhum presta. E quando ele diz isso, ele não está falando do Estado A, B, não, ele está falando de Estado como poder público. E nós deixamos de valorizar, porque não conhecemos muitas vezes, trabalhos belíssimos como esse que a professora Alice Prazeres e as pessoas que estão com ela nesse trabalho realizam. Eu me lembro, faço sempre questão de lembrar o trabalho que a dona Lourdinha, dona Maria de Lourdes Costa, lá em Viana, um trabalho belíssimo que ela realizou lá agora, depois que ela faleceu, até o município de Viana fez uma homenagem, criando no lugar onde ela realizou esse trabalho também de educação, de cidadania, de apoio às pessoas necessitadas, criou lá uma escola, uma instituição e deu o nome dela, um reconhecimento que foi feito a um trabalho que as pessoas também não conheciam. Eu acredito que nem dentro de Viana toda a população conhece aquele trabalho belíssimo que ela realizou ali e que tem uma repercussão muito grande. Várias pessoas que ela ajudou a formar, que deu educação, deu oportunidade, são profissionais hoje que estão, inclusive, trabalhando aqui em São Luís ou até fora de São Luís, a exemplo do que você mencionou, do caso dos que você teve na escola de música, nos cursos de música que hoje estão na orquestra do Teatro Arthur Azevedo. Então, Moreira, é muito importante esse destaque e eu parabenizo a Band por essa opção de dar oportunidade para que as pessoas conheçam esses trabalhos que, inclusive, precisam do apoio da comunidade. Eu tenho certeza, professora Alice Prazeres, que as pessoas conhecendo esse trabalho, a relevância dele, a importância dele, elas vão procurá-la para também contribuir. Até porque você está deixando bem claro que não há nenhuma conotação política partidária, que é isso que realmente afasta aquelas pessoas que gostam, que querem, se sentem bem em ajudar. Então, volto a palavra para você, agora já perguntando o seguinte: como você se envolveu nessa instituição ou nesse trabalho? Sim, isso é importante. Na verdade, a gente busca a memória afetiva, né, para fazer esse relato. E é muito importante quando nós temos essa oportunidade de buscar dentro dos nossos relacionamentos, né, com os nossos familiares e depois ter uma história a continuar ou uma história a contar. Né? Então, esse desejo também era muito da minha mãe, né, Raimunda Nonata Rodrigues Bogé. Eu sou de Arari, município aqui próximo de São Luís.
E lá, na nossa casa, lá em Arari, aqui em São Luís, no bairro de Fátima, já tinha esse movimento de acolhida. A mamãe sempre estava com alguém no hospital, acompanhando tudo que ela trazia de Arari. Sempre a nossa casa, sempre botava todo mundo junto no mesmo quarto, porque precisava ceder para alguém que chegou, que precisava. E ela sempre relatava comigo: minha filha, eu tenho muita vontade de botar uma casa em São Luís, porque é muita necessidade. Há muita necessidade. E ela sempre relatava: eu quero uma casa assim, assim, assim. E aquilo foi me alimentando, né? Eu passei pelo voluntariado do Aldenor Abelo, né? Passei 8 anos lá voluntária. Então, me ajudou muito a pensar também de como seria esse acolhimento. Por lá eu ficava na ala das crianças e lá a gente abrigava as famílias, né? Mas a gente sabe que sempre tem uma coisa, né? Precisava mais a fundação, ela também dependia muito dos recursos, né, públicos, né, porque ela não tinha condição ainda naquele momento de se manter sozinha. Então, tinha muita coisa que deixava a desejar. Então, a gente vai também plantando. Não, quando nós tivermos a casa, a gente vai querer também fazer assim, assim. Então, eu visitei também algumas experiências. Inclusive, tive uma necessidade em Salvador, né, também. Tive uma irmã acidentada lá e visitamos uma casa lá onde foi proposta para nós ficarmos, mas a minha irmã tinha casa lá. Era um pouco distante, mas dava para a gente ir e voltar. Então, priorizamos para aquelas pessoas que, de fato, não teriam nenhum lugar, né, para ficar. Então, quando nós tivemos essa oportunidade de comprar esse terreno, de construir, e nós pensávamos que poderíamos construir a casa só com o nosso salário. Só que, no primeiro momento, o dinheiro já acabou, né? E aí os colegas ficaram perguntando: e aí, como é que está o projeto? Não, mas eu quero ajudar, eu quero ajudar. Isso foi ampliando. Então, nós observamos que não poderia mais ficar no âmbito de uma pessoa física. A gente precisava constituir uma instituição, né? Que aí constituímos uma SOL, para poder ter um canal de recebimento dessas doações, né? Para que a gente fosse dar transparência. Nós passamos 4 anos construindo, né? Demorou um pouco, mas consegui sair também porque eu fui muito categórica. Eu quis começar a casa com tudo pronto, com tudo arrumado, porque eu vejo também assim, se você entrega uma coisa pronta, uma coisa bonita, né, organizada, dificilmente as pessoas vão desorganizar. Então, essa é uma experiência fantástica que nós tivemos, porque até hoje a casa continua na mesma organização que nós começamos em 2013, né? Porque começou em 2012, mas o funcionamento... 11 anos já, né? 11 anos. 2013. 2013. E como é essa parceria com o Tribunal, com o Poder Judiciário? Como é que se dá essa parceria? Como é que ela se desenvolve? Sim, na verdade, além do Tribunal de Justiça, nós temos outros parceiros também importantes, né, como eu já coloquei aqui, e o tribunal ele se deu a partir do momento das nossas necessidades. Começou, primeiramente, com o espaço para realizarmos uma folia, né? Aí precisamos, que é realizado na AMA, que lá naquela associação ali no Calhau. Na AMA. Também temos um baile que a gente faz, que é só para dançar, que foi iniciado para a gente viabilizar a compra dos instrumentos musicais, né? Para poder também dar para essa comunidade, porque nós demos o termo, os estudantes que participam, não as flauta doce, mas o violão, o baixo, o teclado, né? Fica tudo lá também à disposição para eles, né? O violão. E algum artista colaborou nessa área artística? Isso. Não tivemos, assim, tirando... na verdade, nós tivemos a participação de Zé Cabaleiro, que na época da construção, ele fez um show para nós no Teatro Arthur Azevedo, né, que nos viabilizou. Tanto que ele é o nosso padrinho, sempre que está por aqui, nos visita também, né? Então, isso nos deixa cheio de muita alegria. É o nosso conterrâneo, o nosso amigo, que está sempre colaborando. E também no decorrer da construção, nós tivemos também muito apoio das varas cíveis, né, criminais, e também dos direitos difusos, com o doutor Douglas, né, com a doutora Márcia Cristina, a doutora Oriana, a doutora Sônia, a doutora Joelma, doutora Ana Célia, doutora Márcia Cristina, doutora Galiza. Então, teve várias cíveis que puderam... Através do encaminhamento de cestas básicas. De cestas básicas. A maioria é mulher, né? A maioria. Só homem mesmo, só o doutor Douglas, né? Dr. Douglas, coisa também parada lá, né? Para outra banda, né? Então, nós tivemos muito
doutora, que hoje está na gestão, doutora Oriana. Doutora André também. André Pelmuta. Pelmuta, que é a nossa diretora do fórum hoje. Isso. Ela doou vários instrumentos musicais também. Né? Então, a gente tem um apoio muito bacana também. Né? E sempre a gente pede assim para que vá nos visitar. Eu lembro também nesse apoio aos municípios, né, porque a doutora Isabela também estava na comarca de Santa Inês, nos deu um suporte muito grande e nos deu assim encaminhamentos, orientações de como conversar com a promotoria desses municípios, a promotoria da saúde, da assistência, junto com o doutor Marco Aurélio também, doutor Márcio Tadeu. Então, a gente teve também assim, um apoio bem bacana para saber como proceder na garantia do direito também dessas pessoas que nós estamos abrigando. Né? Pela diversidade desses exemplos que você deu, isso é a confirmação desse depoimento que você deu há pouco, de que não há uma vinculação política, porque, com certeza, se houvesse uma vinculação política, você não teria esse apoio, essa diversidade de magistrados encaminhando essas cestas básicas, né? E nós conversamos ainda há pouco também, em off, você citou um episódio que eu gostaria que você se reportasse a ele, porque há outras instituições, e aí eu gostaria de que outras instituições semelhantes a essa, que a professora Alice Prazeres faz parte, que a inspirou a realizar, atentem, porque é uma situação que pode acontecer também com vocês, com outras instituições, e para mim, a lição dela é uma lição fantástica. Eu me reporto, professora, quando você mencionou que logo no começo que as pessoas viam aquele trabalho sendo realizado, chegou o momento da eleição e a comunidade, as pessoas lhe procuraram para saber quem era o candidato em que votaria. Sim, e aí? Conte isso aqui para os telespectadores, para os internautas, né, as pessoas que estão nos assistindo, e para repassar também esse belo exemplo. Sim, então isso foi também um tempo muito, muito importante e promissor para aquela comunidade, porque a gente sabe que existe, né, nas comunidades, né, de adensamento populacional uma dominação de assistencialismo muito forte. Então, o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cristão, é levar uma formação política para que as pessoas comecem assim, a enxergar. E aí eu lembro um episódio, lá na sede do Massal, assim que nós começamos, e a comunidade toda sendo privilegiada, observada, valorizada, eu chego no nosso pátio lotado. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o que houve? Que tumulto é esse? Se não, dona Marialice, nós estamos aqui aguardando para a senhora nos orientar com quem a senhora quer que a gente vote? Quem vai ser o nosso apoio político? E aí eu logo respirei e digo, vamos entrar todo mundo. E aí eu sou também oriunda do Instituto do Homem, onde eu tive a oportunidade, no início da minha formação enquanto pedagoga, de ser formadora daquela casa também. Então, a formação política, para mim, ali foi uma lição fantástica, porque a gente trabalhava na estruturação das comunidades, fazer com que as políticas públicas chegassem na comunidade para que nós evitássemos o êxodo rural, né, naquele momento. Então, essa formação política, ela também deu uma parada, assim, ela deu uma conscientizada nas pessoas, né? As pessoas começaram a se conscientizar que precisariam brigar pelo aquele direito que eram delas, né? Então, da mesma forma, eu utilizei desse meu saber para conversar com essas pessoas. Eu fui, vamos trabalhar aqui. Vocês sabem o que é o prefeito? O que o prefeito faz? Qual é o papel dele? Qual é o papel do vereador? Qual é o seu papel enquanto cidadão individual? Você sabe qual é uma força de uma comunidade? Então, a gente foi trabalhar sobre essas questões, né? Tanto que hoje também a gente tem
essa necessidade de trazer também para dentro do corpo do Massol as pessoas da comunidade para fazer a constituição da nossa administração, para que ela não seja só de alguns alunos, de alguns amigos escolhidos, sem deixar que a comunidade também exista seu papel dentro daquele aparelho que está lá, muito importante dentro da comunidade. Quer dizer que você não deu o seu candidato, disse que eles escolhessem cada um, aqueles que eles achassem que seria. Melhor. E aí, né, a gente finalizava não negociasse o voto. Né? Não negociasse o voto. Que ele tivesse fizesse com que a sua consciência fosse apontar quem seria melhor para o bairro, quem seria melhor para aquela comunidade. Né? Quem seria melhor para você enquanto cidadão. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente já falou de uma série de coisas, né? Nós já falamos de memória afetiva, já falamos de consciência, já falamos de gestão pública, participação do tribunal, outros órgãos, a própria AMA, que é uma associação privada, o DETRAN, né? Falamos de muitas coisas. Como a gente está indo para o final do programa, Sim. E família? Como é que fica o envolvimento da família? Quantos filhos, marido, irmãos, quantos membros da família da professora Alice Prazeres estão envolvidos nesse projeto, Apoio em Casa, que não é fácil. É muita confusão, né? Porque ela está onde? Poxa, a coisa está aqui. Como é que é isso? É sempre um diálogo, né? Mas as mesas lá em casa, geralmente aos domingos, a gente aproveita para conversarmos sobre o nosso trabalho, as nossas satisfações, né? E também essa disponibilidade do tempo, né? Então, assim, para a nossa família sempre foi muito tranquilo, né? Porque a gente consegue adequar. No início foi um pouco pesado, porque tudo dependia unicamente de um grupo muito pequeno. E, às vezes, eu precisaria, para esse movimento do artesanato, eu precisaria levar minhas colegas lá para casa para me ajudar a fazer. Às vezes, a gente madrugava. Então, claro que isso tira meu tempo de dormir com meu companheiro, né? Um tempo mais curto e tal. Mas isso logo foi se aquietando de uma hora que a gente foi também jogando autonomia para a comunidade. Né? Então, a gente também tem sempre que conversar. Tem o desgaste. Hoje, eu sou casada há 35 anos já com Júlia, né? O namoro e casamento. Temos 3 filhas, né? Meus 2 genros. Tenho um neto também agora, de 8 meses. Mas eu digo assim que eu sou uma mulher, me sinto e me considero uma mulher privilegiada, porque também eu consigo me organizar. É um pouquinho corrido, porque eu também sou funcionária pública, né, municipal. Hoje eu estou na Escola Municipal de Música de São Luís, mas eu não observo que eu não deixo o meu trabalho a desejar, porque eu sei, na verdade, como eu faço essa gestão. Hoje, a gestão da escola, do Massol, eu gerencio mais aos sábados, né, no meu intervalo de almoço, ou então à noite. Né, eu tenho as outras pessoas que eu também são minhas colaboradoras, né, porque nessa área administrativa a gente precisa de colaboradores também para nos ajudar a conduzir. Até você porque tem um trabalho também na igreja, né? Temos um trabalho também na igreja. Hoje eu e meu esposo fazemos parte da equipe diocesana do Encontro Matrimonial Mundial, né? Aqui em São Luís. Inclusive, nós estamos realizando agora, em agosto, a nossa convenção nacional, vai ser aqui em São Luís. Uma expectativa aí de umas 400 pessoas, né, que a gente vai estar recebendo. E também dentro da nossa igreja, nós fazemos parte do conselho, né, da nossa comunidade, São Luís Rei de França, e da pastoral familiar também, que a gente tem os nossos trabalhos, né? Aí. Então, vamos falar das outras Moreira pessoas. Até já me autorizou, eu já direcionei através do seu amigo Carlos Alberto lá, sim, um convite para alguém vir aqui falar sobre essa convenção. A convenção, nós iremos. Vir antes, não é, para falar sobre a convenção, e depois da convenção ver esse resultado, até porque eu sei que isso aí, eu sou testemunha do trabalho, da demanda que um trabalho dessa natureza exige, né? Sim, Moreira, diga. Mas olha só, então a gente vai fazer mais uma pergunta, depois a gente toca um pouquinho, que já avisaram ali que está acabando. Deixa eu dizer, mas não tem só Alice Prazeres, tem outras mulheres da mesma geração, umas mais
mais experientes, outras com maior idade, outras com menor idade. Vamos falar de uma coisa assim que a gente dá pouca relevância. A importância desse trabalho para esse grupo de pessoas que, junto com a senhora, acreditaram na ideia, foram, trabalharam, pegaram na massa, criaram o Masol. Como é que a senhora poderia dizer assim, fale por elas, por si e por elas, o que vocês sentem com tudo isso agora, 11 anos depois, esse trabalho fenomenal para essas pessoas, que muitas já foram, outras até já foram a óbito também, Sim. já passaram, e o que ficou desses 8 anos de relevância para todas vocês? Uma experiência assim que me emociona falar, mas de muita esperança e de muita proatividade, porque naquele momento eu lembro Dona Maria, de Desembargador Vicente, e o Mara, que é a esposa do Nelson, né? A Sandra, que é a esposa do Dr. Baial, a Maria Félix, né? Falecida já, que é a esposa do Dr. Osmar. Então, para aquele momento, até eu tive esse acolhimento primeiro das mulheres e alguns magistrados, para que a gente pudesse criar esse núcleo, né? Onde nós iniciamos. E foi assim, uma força fenomenal, né? Para que a gente pudesse se estruturar, além das minhas colegas de colegial, de juventude, né? Que a gente foi assim, se fortalecendo e dizendo, é isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo que a gente deseja, é isso mesmo que a gente esperava de servir. Né? Sem falar também que na força também da igreja, como nós temos muitos profissionais, lá nós realizamos uma ação social também em novembro gigante, né? Gigante, onde a gente já pede para os profissionais que vão. Lá você vai ver algumas coisas que você vai conseguir resolver lá. Mas o Masol, ele não tem uma atividade com fim em si mesma. A gente precisa finalizar. Então, se eu preciso de uma cirurgia de um glaucoma, se eu preciso de uma cirurgia de exames complementares, de uma endoscopia, né, de alguma outra coisa que vai complementar aquele diagnóstico inicial, nós sempre temos os apoios desses profissionais que depois eles chegam para nós e dizem, Alice, foi uma experiência fantástica. Então, para nós, o que é importante também são o envolvimento das pessoas, porque às vezes elas estão longe de entender a dimensão humana do seu trabalho. Porque às vezes estão dentro dos consultórios, dentro das suas casas, né, do seu conforto. E quando você vai para dentro de um trabalho desse, porque também, além dessas colegas, né, desse grupo inicial que eu tive, que a gente fazia o nosso núcleo na minha casa, mas eu sempre também estendia para lá. Eu preciso levar para lá, né? Para poder as pessoas, para envolver as pessoas e chamar também as pessoas, né? Eu digo, vamos curtir a música da comunidade, né? Que é muito bacana quando dá assim 4 horas, um reggae bonito, né? Assim, outras músicas da comunidade, que isso também vai nos fortalecendo dentro de uma identidade, porque nós sabemos que dentro da própria formação nossa, né, nós temos também identidades, né? Dizer que nós somos dúbios, né? Mas a gente vai também se organizando as nossas identidades de acordo onde nós estamos, né? Que a gente precisa ter uma interação para que a gente possa se compreender enquanto sujeito multi também, né? Olha, a gente ainda tem 2 minutos, né, para as despedidas. Aí a gente vai fazer aquele encerramento. Eu acho que a senhora está fazendo a gestão de um clube de prestadores de serviços humanitários voluntários. Sim. Que a senhora já falou aí, até em cirurgia de glaucoma, eu que já fiz essa cirurgia, eu sei a importância que ela tem na vida da gente. Carlos, eu quero deixar com vocês dois agora. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Essa é uma ação humanitária extremamente importante, que parece que mexeu com muitos setores, né, da nossa vida civil. E, embora o Poder Judiciário seja público, né, ele está aí na sua atividade cheio de pessoas físicas, pessoas naturais, profissionais e servidores públicos envolvidos, prestando esse trabalho. Talvez esse médico que fez essa cirurgia
seja médico do presidente Dutra ou do próprio Socorrão, Sim. e saiu nesse dia e tirou umas horas do seu tempo para permitir que outros enxergassem, professoras ensinando, gente carregando tijolo. Sim. E a senhora está de parabéns, porque esse é um serviço de ação humanitária que eu nunca imaginei encontrar. Eu só vi isso aqui no Hospital de Nora Belo. E lá dentro, com Dona Enide, toda aquela rede familiar que está lá, o próprio Carlos está lá, a senhora esteve lá, eu estive lá um dia, eu e meu pai. Então, parabéns, eu achei isso fantástico. Ter uma casa de apoio no Socorrão é a última coisa que eu imaginei na minha vida, que eu imaginaria na minha vida que tivesse. Parabéns, eu estou muito honrado, muito alegre com a oportunidade de tê-la aqui no programa, entrevistá-la. Carlos, só fazendo essa referência que você fez também ao de Nora Belo, até porque também sou testemunha lá, e porque o trabalho voluntário que a professora Alice Prazeres se referiu, essa assistência aos acompanhantes dos pacientes, ele não é pago pelo poder público. O SUS, por exemplo, paga muito mal os próprios procedimentos, ele não cobre esse atendimento. E a preocupação de Dona Enide, da família do Justino, foi justamente essa, a de propiciar a essas pessoas que acompanham os pacientes a sua presença, até porque gente que vem do interior, não tinha... Então, esse trabalho foi voltado para o caso dos pacientes de câncer. O trabalho da professora Alice Prazeres, ela tem uma dimensão diferenciada no momento em que para um hospital público, que as dificuldades são bem maiores, né? E tem essa dimensão, essa extensão. Então, parabéns, professora Alice, muito obrigado por atender a este convite nosso. E eu gostaria que aqueles que estão nos ouvindo, as instituições para seguir o exemplo, se é que não seguem, e as pessoas que podem e querem colaborar, contribuir para esse belo trabalho, procurem a professora Alice Prazeres, a Umasol, que com certeza se sentirão gratificados com esse trabalho, essa ajuda. Professora, suas considerações. Né? Muito bem, então eu gostaria de agradecer novamente a estar aqui nesse espaço da Band, nessa proposta de saudações, né, para que nós possamos fazer essa saudação a todos vocês que estão em casa, nos acompanhando, e dizer que nós estamos lá na Rua Touro, né, Casa 10, Recanto dos Signos, Cidade Operária, próximo ao Socorrão 2, aguardando. Eu gostaria também de colocar aqui a importância da nossa parceria também com a Cabana do Sol, né? A Cabana do Sol que está sempre nos dando aí muito apoio, quando vocês nos verem aí na igreja vendendo aquele delicioso arroz de Maria Isabel, colaborem conosco, que são eles que nos dão lá a força para que a gente possa confeccionar o arroz, né? Para que a gente possa também ter essa viabilidade. Não faz o pastelzinho de queijo, não? Não faz. De queijo, só arroz de Maria Isabel. Só arroz de Maria Isabel, né? E a nossa parceria. Então, estamos lá e aguardamos vocês. Gostaria também de colocar que hoje a nossa casa, nós conseguimos acolher 14 mulheres em camas, beliches, e temos 2 armadores de rede, porque a gente tem aquela situação de pessoas que não dormem em cama de jeito nenhum, né? E temos lá todo esse nosso trabalho social e aguardamos vocês assim que puderem. O nosso Instagram é institutomassol@gmail.com, né, que é o mesmo e-mail nosso. E o nosso contato, se quiserem, é o 8123 4013. Vocês vão 98 o código. 98. Vocês vão falar comigo mesmo, Maria Alice, e vamos marcar uma visita. Será para nós um prazer. Bem, eu quero agradecer a sua visita aqui ao programa, extremamente importante. Mandar um grande abraço ao meu amigo Júlio. Muito obrigada. É uma pessoa que nos inspira muito, eu admiro muito, uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. E quero agradecer a sua presença aqui, professora Maria Alice. Agradecer muito, fazer uma lembrança, uma homenagem à lembrança que a senhora teve de vossa mãe. Isso é tremendamente inspirador. E
E agradecer a você que nos permite estar aqui todo domingo, eu e o Carlos, o Saraiva e todas essas pessoas maravilhosas que vêm aqui deixar um pouquinho da sua experiência para você que acompanha os Saudações, tanto na Band quanto no YouTube. Um abraço, meu registro, o meu agradecimento ao amigo Ted Anderson, que é o nosso coordenador, a todos os demais colegas que participam conosco, ao Carlos, ao Ian, a Clícia, a todo mundo, ao pessoal da técnica, a todos vocês, muito obrigado e até a próxima semana ou o tempo todo no YouTube, que o YouTube não tem semana. Entrou, acessou, é só acessar lá, programa Saudações e ponto final. Um forte abraço e até a próxima semana. Obrigado por tudo. Professora, um grande abraço. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Carlos, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.